que vai trazer agora informações sobre uma operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Miguel Alves, hein, gente? Atenção, falei Miguel Alves, Operação Terceiro Ato, que apura o desvio de recursos federais no Programa Nacional de Alimentação Escolar, com recursos que eram destinados para a compra de gêneros alimentícios e fornecimento de merenda escolar lá no município de Miguel Alves. É isso. E essa operação, que foi deflagrada hoje, estava então levantando provas sobre essa possibilidade de crime. Vamos combinar, se a Polícia Federal faz um trabalho de levantamento de provas como esse, é porque tem algum indício de eventual irregularidade. E a polícia coleta essas provas para um processo investigatório. Não é uma condenação, não há um indiciamento, mas há um processo de investigação em curso. E a Nájila Fernandes traz os detalhes aqui no Jornal do Piauí. Nájila, uma ótima tarde para você. Oi, Joelson, boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você bem disse, esses recursos, eles são de fato destinados à compra de gêneros alimentícios e ao fornecimento da merenda escolar. E nesse caso a gente está falando da merenda escolar do município de Miguel Alves, que fica pouco mais de 100 quilômetros distante da capital Teresina. Durante a operação Terceiro Ato, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal, Joelson, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e foi determinado ainda o sequestro de bens e de valores, uma soma de aproximadamente R$1.800.000. A investigação, Joelson, teve início após denúncias que indicaram irregularidades em um pregão voltado à contratação de empresa para o fornecimento de alimentos à Secretaria de Educação do município de Miguel Alves. E apurações indicaram indícios de fraude à licitação, superfaturamento e direcionamento do processo licitatório para favorecer a empresa contratada. Também foram constatadas ainda ligações entre empresários e entre outros envolvidos com o objetivo de repassar a formas ali coordenadas para a atuação junto à empresa. O esquema envolveria ainda a criação de uma nova pessoa jurídica por empresa, inclusive já investigada em operações anteriores. O objetivo era de dar continuidade a esse processo para favorecer a várias pessoas envolvidas nessa fraude com esses recursos do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E entre os suspeitos, Joelson, está um agente público que exercia a função de assessor jurídico do município à época dos fatos. Esse contrato ele é do ano de 2022. Entre as buscas, os policiais federais apreenderam aparelhos eletrônicos, veículos e também dinheiro em espécie. E os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, frustração de caráter competitivo de licitação, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A nossa produção, Joelson, entrou em contato com a Polícia Federal, que preferiu não gravar entrevista sobre essa operação, que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. E nossa produção também tentou contato com o município de Miguel Alves, com os gestores, mas até o momento não obteve resposta. Não temos informação de prisão, apenas do cumprimento desses 4 mandados de busca e apreensão. As investigações continuam até para que a polícia possa, de fato, fechar essa investigação. Tudo isso com o objetivo de apurar se ainda há mais envolvidos, se ainda há mais fraudes, quantas empresas, de fato, somente uma envolvida em toda essa situação, Joelson. Por isso, o grande objetivo dessa operação Terceiro Ato, deflagrada na manhã de hoje, de interromper esse crime que envolve aí recursos federais do PNAE, lá no município de Miguel Alves. Joelson. Muito obrigado, viu, Nájila, pelas informações. Há algo que não pode ser admitido, em hipótese nenhuma, desvio de recurso público. Sob nenhum argumento. Não tem argumento que proteja um cidadão que diz que que tira um dinheiro que está destinado para uma coisa, para um papel, para uma função social e bota em outra. Não tem nenhum. Mas quando se trata de merenda, olha, isso dói mais moralmente nas pessoas que, obviamente, assistem a isso. Repito, não há uma condenação, não há um indiciamento,
Mas há um trabalho da Polícia Federal com a CGU, né, com a Controladoria Geral da União, preocupada com os gastos, com a utilização, a boa utilização do recurso público para proteger esses recursos. E por que eu faço questão de frisar que não há uma condenação? Porque muitas vezes há uma ideia de irregularidade que não se confirma no final da investigação. Pode acontecer. E nesses casos, uma investigação protege o justo. O camarada corretamente investiu lá o dinheiro público, está tudo certinho, vai lá e aí terminou o trabalho de investigação, que não é uma condenação, e aí se explica e diz, olha, estava tudo certo, a Polícia Federal concluiu aqui em favor dos nossos investimentos e coisa do gênero. Mas se isso não acontecer, se confirmar a irregularidade, aí punição àqueles que eventualmente participaram desse, repito, suposto esquema investigado pela Polícia Federal e CGU.